um pouco antes da pergunta, o comandante havia comentado que o governo dos Estados Unidos tenta uma aliança com algumas nações do Golfo, inclusive a Arábia Saudita, para tentar segurar os Houthis, e eu vou dizer, mais uma guerra enxuga-gelo. Já tentaram isso. Qual seria a diferença agora? A participação americana em campo? Dificilmente. Os Estados Unidos não vai ter recursos militares, gente, para poder colocar lá. Assim como ele saiu do Afeganistão, ele estaria entrando no novo Afeganistão se tivesse que entrar no Iêmen para tentar conter os Houthis. Quanto à questão do Mar Vermelho, ela, no meu ponto de vista, ela é mais simples, porém não fácil. De fato, o comércio mundial vai sofrer uma perca muito grande ali, devido a isso. Eles causam esses problemas, são forças irregulares, né? E a gente tem visto muita declaração também das Forças Armadas do Iêmen, o que é diferente, né? Até então, não somente os Houthis têm declarado a inimizade total a Israel, mas há declarações das próprias Forças Armadas iemitas, né, considerando Israel um Estado inimigo e que eles vão continuar atacando. Hoje mesmo houve uma declaração de que se os suprimentos não chegarem à faixa de Gaza, se Israel não permitir que os suprimentos cheguem à faixa de Gaza, as forças de defesa do Iêmen vão impedir que os navios transitem pelo Mar Vermelho levando recursos para Israel. Então essa é uma ameaça bastante contundente e ela é bastante eficaz, porque eles possuem essa capacidade, apesar das pessoas considerarem isso apenas uma bravata, e não é. Os Houthis possuem artilharia de mísseis, foguetes, com inclusive mísseis muito mais tecnológicos e complexos do que alguns dos mísseis do Hezbollah, por exemplo. Eles têm possibilidade de lançar mísseis balísticos, já fizeram isso, cruzaram o espaço aéreo saudita e foram em direção a Israel. Todos eles foram contidos até o que se sabe, porém, uma saturação de ataque dessas pode não ser contida nos eventos futuros. Meu ponto de vista em relação ao Mar Vermelho, aí eu faço sempre uma reflexão sobre a possibilidade e as consequências. A possibilidade, ela é real. Não se enganem, esses grupos têm capacidade de bloquear o Mar Vermelho por um bom tempo. O que faria com que esse ataque Houthi com o tempo ele fosse minado? Não uma presença militar dos Estados Unidos, que sim, pode lançar um contra-ataque a partir dos seus navios, da sua frota, pode causar um dano grande no Iêmen. Mas é aquilo, nós estamos lutando com alguém que não precisa de muita infraestrutura e alguém que precisa muito de insumos que vêm de outras nações. Então, a perda para os Houthis vai ser menor do que para Israel. O que pode, de certa forma, minar essas operações Houthis são os interesses de outras nações, como a própria China, como a própria Rússia, que não querem um bloqueio naval que possa causar problemas a uma importante rota de comércio mundial. O próprio Egito seria uma das nações que seria atingidas diretamente a isso e não tem interesse que o Mar Vermelho seja um local crítico ali para conflitos. Então, meu ponto de vista é que o envolvimento chinês pode impedir que, por exemplo, os Houthis levem a cabo, ou levem pelo menos até onde eles têm a capacidade de causar um dano grande ali. Então, é um problema grave, não é um problema simples. Qualquer um que tentar parar as rotas comerciais vai ter problemas não apenas com o seu inimigo direto, mas terá problemas com o mundo inteiro. E nesse caso eu vejo o posicionamento chinês como contrário a esse tipo de situação. A China tem seus mecanismos para pressionar, ela não precisa pressionar diretamente o Iêmen, mas ela tem as suas questões com o Irã, com os próprios estados das nações do Golfo, né, o próprio Índico, né, o Paquistão e outras regiões ali, que seriam afetados com essas rotas aí se tivesse algum problema ali. Então, eu acredito que haverá uma pressão internacional de outras nações, que não necessariamente os Estados Unidos, e que podem botar isso, de alguma forma, para segundo plano. Não quer dizer que os Houthis não vão causar dano. Do meu ponto de vista, eles têm essa capacidade e vão. E já estão causando um dano. Já estão necessitando presença internacional lá,